A UPP tinha tudo para dar errado, né? Tanto é que o Edson foi se metendo num montão de coisas, né? E depois foi criticado. Na verdade, ele estava disciplinando, né? Onde você não tem Estado, é tanta coisa para você resolver. O Glauber, e tem muito mais coisa, viu? Porque esse amigo meu aqui, Miqueias, ele não é criminoso. Ele é um policial muito honrado, que não foi punido, teve uma carreira muito bonita na polícia. Mas ele andava pelos becos da Fazendinha e ele presenciava 24 horas por dia gatos de luz. E o gato não precisa de perito, não. Você olha, tá ali. Tá? Então o Miqueias prevaricava 24 horas por dia, porque ele não arrancava gato nenhum, né? Então o Miqueias autorizou o furto qualificado na Fazendinha, né? Mas isso, Pimentel, você tá maluco? Mas isso tem que ser debatido, pô. Já que você tá ocupando com força policial, por que naquele primeiro momento eu já não chamo a companhia, a Light, ó, a partir de agora vai ter relógio social para todo mundo, viu? Mas depois que eu colocar o relógio social, uma tarifa de R$25 ou R$35, eu não vou admitir mais o furto qualificado de jeito nenhum. Furtou luz, vai ser preso, né? Ou então a gente está brincando de segurança pública, tá? Porque eu começo a fazer vista grossa para o furto qualificado, depois eu faço vista grossa para outra coisa também. O grande desafio do Exército Brasileiro na Fazendinha, quando o Exército Brasileiro chegou lá com o Montenegro, o Glauber, você entrevistou o Montenegro aqui, uma entrevista maravilhosa, viu? Eu gosto muito dele, o Montenegro, eu gosto tanto dele, Glauber. Depois assistam a entrevista dele aqui. Ele ocupou o Alemão durante 1 ano com o Batalhão Sampaio. Ele ficou lá 12 meses. E no período que ele ficou, nós não tivemos nenhum homicídio. 0 homicídios. Então, uma comunidade com 200 mil habitantes, um pouco menos que isso, 180, né? Aquela região toda, né, do complexo, ficamos com 0 homicídios. Nem feminicídio tivemos, tá? Então, para efeitos numéricos, o Montenegro conseguiu transformar o Alemão... O Montenegro não, tá? O Exército Brasileiro. O comando dele. Conseguiu transformar o complexo do Alemão numa cidade com uma taxa de homicídios de 0 homicídios para 100 mil habitantes. Então, o complexo do Alemão, durante a intervenção federal, teve uma taxa de homicídio menor que Zurique, que Londres, que Berna. Era o lugar mais seguro do mundo. Era o lugar mais seguro do mundo, né? Com quantos homens? Cara, um batalhão de infantaria completo, viu, cara? Tinha um batalhão de infantaria na Penha e tinha um batalhão de infantaria também do outro lado. Que ficava onde hoje é o CPP. Exatamente. Então eram 2 batalhões de infantaria, certamente. Boto em torno de 1.200 homens. Eu acho que, às vezes, reforçado também por um esquadrão de cavalaria também, que às vezes eu vi um contingente lá de viatura mecanizada. Mas o Exército Brasileiro conseguiu estabilizar o alemão. E ainda assim, Glauber, eu fui a eventos durante essa época. Eu era um defensor dessa intervenção, né? Eu fui a eventos onde uma pessoa levantava a mão, isso é um absurdo, uma ocupação militar, uma intervenção, né? Meu amigo, quantas pessoas morreram lá? Nenhuma. Você é contra isso? Aí o cara calava a boca, né? Não, sou a favor. Então, por favor, cara, né? A nossa obsessão é o fim da violência, né? É tornar o local seguro, meu filho poder andar na rua. Agora, lamentável, Glauber, olha o que aconteceu nessa época. A Prefeitura do Rio de Janeiro ia lançar escolas de tempo integral. O Eduardo Paes tinha esse projeto. E ao invés de ele priorizar o alemão, ele lançou as escolas de tempo integral na Maré. Eu acho que todo mundo tem direito à escola integral. Mas imagina se o Eduardo Paes tivesse combinado as ações. Ocupação da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, combinado com uma ação efetiva de educação, onde o menino chega na escola 8 da manhã e sai às 5 da tarde. Ele vai para casa cansado, já tomou um lanche, só vai fazer o dever de casa e vai dormir. Porque o nosso problema hoje, Glauber, é esse menino de 14 anos, ele viu isso lá na Fazendinha. Essa garotada de 11, 12, 13, 14 anos, é a idade que eles são seduzidos, né? Eles não têm atividade nenhuma para fazer de tarde, nenhuma. Eles não têm dinheiro para pegar um ônibus para ir para a Zona Sul para tomar banho de praia, porque o ônibus custa R$4,80. Acho que hoje já está mais, quase no ano de ônibus, mas deve estar uns 5 e poucos. 5,10, vamos lá. Então, um garoto do alemão que quer ir para a praia, ou ele pula 2 roletas e pratica uma contravenção penal, né, um análogo, né, ou então ele não vai. Porque ele não tem como pegar R$10 da mãe para ir para a praia, 10 para ir, 10 para voltar, 20. E aí tem um caso interessante que volta naquilo que a gente falou sobre a seleção da ordem com base na sua classe social, que eu não lembro de quem foi essa ideia, se foi da secretaria, de uma secretaria municipal, ou se foi do governo do estado. Eu sei que caiu, como sempre, no colo da PM,
que existia uma ordem, chegou para a PM que estudante da rede pública no ônibus em direção à praia, se o ônibus não fosse na direção da casa do estudante, era para fazer esse estudante descer. Quer dizer, ele não falou estudante da rede pública, né? Ele falou estudante. Se tivesse estudantes dentro de um ônibus indo para casa, mas passando pela praia, a polícia tinha que descer esse estudante e botar no ônibus para casa. Olha a mentalidade. O aluno do Santa Mônica vai pegar um transporte público? De jeito nenhum. O aluno que estuda no colégio americano vai pegar um transporte público? Óbvio que não. Quem é o estudante que vai estar ali dentro do transporte público? É o garoto pobre. E é isso, jogar no colo da PM. Queriam transformar o PM no cata-gazeteiro. Caça-gazeteiro, né? Porque eles estavam dizendo que não, era esse pessoal que fazia o arrastão. A sorte que o comandante da PM, vendo a clara ilegalidade daquilo, falou, olha, eu não vou cumprir. Sim. Eu não vou cumprir. Mas já estava todo mundo falando, olha, os policiais, quando pegarem estudante no ônibus, vai botar para casa. Puxa vida. E assim, aí só pra gente não perder o foco aqui. Aí você foi falando. No alemão, o exército entrou, a polícia entrou, mas só entrou o exército e a polícia, não entrou a educação. Ninguém. Ao mesmo tempo, ninguém quer ter a regra total. As pessoas querem só aquilo que convém, uma parcela da ordem. Sim. Se você começa realmente a colocar, você botar ordem nas coisas, porque quando você falou assim, que numa reunião uma moradora gritou, é um absurdo ter a polícia aqui, ter os militares aqui. É porque no final das contas, quando você prende, se você prender um ladrão na rua, na pista, você está prendendo um criminoso. Mas quando você prende um traficante, você está prendendo o parente de alguém dali. E isso acaba incomodando. Quando você proíbe o moleque de fumar maconha na porta da casa dele, você está reprimindo o filho da Dona Maria. Então, assim, a sociedade, embora ela se incomode com aquilo, com aquela bagunça que os traficantes impõem ali, eles, ao mesmo tempo, vão desenvolvendo uma simbiose, né? Sim. Porque, por exemplo, eu lembro que na Fazendinha, na rua Antônio Astrogésilo, que é a principal, tinha uma lojinha de roupa que ela só abria às 5h30 da tarde. Por que ela só abria às 5h30 da tarde? Porque ela começava a abrir no horário que o pessoal estava passando, já visando o baile. É sério, uma lojinha de roupa que ela só abria às 5h30 da tarde porque o pessoal eles já estavam visando o baile. Então, assim, infelizmente, como o Estado O baile foi mantido força, na UPP? Durante a UPP tinha no período que eu tava, tinha. Porque a gente já não tinha mais boa parte do território. Tá. Quando eu cheguei na Fazendinha, a gente só andava Antônio Astrogésilo e voltava. Entendeu? E isso até determinado horário. Já era uma UPP de mentirinha. Já era uma UPP de mentirinha. Tá. Que ano isso? Isso já em 2017 para 2018 ali. Entendeu? O Glauber, o PP de mentirinha, por quê? Sem querer denegrir aí, acusar nossos colegas de prevaricação. São os oficiais que comandaram o PP, quase todos são oficiais selecionados, quase todos são muito bons. Mas durante uma época, é fato que nas favelas com o PP existia um limite de onde os policiais poderiam circular. Quem não sabe disso, assiste lá o Intervenção, que é um filme que eu fiz, viu? Sim, eu descobri depois. Babu Santana, Marcos Palmeira, Bianca Comparato, Zezé Mota. É um filme que retrata o dia a dia das UPPs. E de fato, algumas UPPs, o policial não podia rodar em todas as áreas à noite, não. Né? Assim, se ele rodasse, ele tomava tiro. Não porque os policiais fossem covardes ou estivessem acertados com o tráfico, é porque não tinha efetivo, não tinha fuzil, né? Eu fui visitar o PP, o Miqueias, eram 4 policiais do Beco, só tinha um fuzil. E era um fuzil da década de 70, tá? Um fuzil FAL bem velho. Hoje em dia isso não acontece mais, tá? A PM do Rio comprou fuzis novos e todos os batalhões hoje possuem fuzis novos, talvez não na quantidade adequada, mas todo mundo tem fuzil novo no Rio de Janeiro hoje. Mas é uma dificuldade e a gente acompanhou isso de perto. Agora, Miqueias, olha que doido aqui. Na década de 90, você entrava na favela da Maré, um calor, verão, né? E você via uns garotos perambulando nos becos. Meninos de 10 anos, às vezes 11, férias escolares. A gente pegava esse menino pelo braço e levava esse menino aí para casa dele, né? E chegava para a mãe e falava assim, mãe, por que teu filho tá na rua, um baita de um sol, 10h30 da manhã, por que teu filho não tá em casa vendo televisão? Não tem nada para fazer na rua só tem traficante vendendo cocaína e maconha. E a mãe dizia pra gente assim, moço, o senhor já viu televisão?
Liga a televisão. Não tem Pica-Pau, não tem TV Colosso, não tem TV Globinho, TV Camargo. Globinho, não tem aquele menino Chaves, aquele que parece que tem uma anteninha de barata, o Chaves mesmo, Chapolin. né? Chapolin. Chapolin. A televisão do Brasil foi tomada aquela hora da manhã por receita de comida, né? Respeitosamente, com a Ana Maria Braga, que é uma comunicadora, mas não tem mais nada infantil. Enquanto com Fátima Bernardes debatendo questões sexuais, Só coisa horrível. debatendo Aí inclusão e um Só monte coisa de outras horrível. coisas. E aí, a proibição das propagandas de brinquedos fez com que as emissoras desistissem desses produtos infantis. E aí a garotada não tinha o que fazer em casa. E a mãe dizia pra gente, não tenho o que fazer com meu filho, né? E o filho ficava na rua. Então, olha como é complexo. Eu precisava ter alguma coisa para essa garotada de 10 anos fazer, senão ela vai perambular do lado de um traficante. É de tudo muito... Então, a gente chega lá com o ministro da conversa. Necessidade da escola integral no Rio de Janeiro, emergencial. Intervenção, PRF, Polícia Federal, escola de 8 da manhã até 6 da tarde. E aí a gente pode vislumbrar a médio prazo uma saída para a violência do nosso Estado. O nosso Estado não é o Estado mais violento da Federação, não é. Mas certamente é a violência que consegue estabelecer barricadas, que consegue estabelecer áreas dominadas por gangues, por milícias, por traficantes. Todo mundo sabe que a Bahia e o Maranhão é mais violento que a gente, né?